Você sente que realmente as pessoas valorizam o impacto ambiental? Sendo bem sincera, eu acho que ainda é visto como custo. Qual que é o maior erro que as empresas cometem tentando fazer sustentabilidade sem planejamento? Eu acho que é uma falta de conexão do que eu tô propondo com o alinhamento estratégico da entrega que eu quero fazer. Por muito tempo, a sustentabilidade foi tratada como custo. É uma ideia boa, mas difícil de implantar. Algo que seria bom talvez no futuro e não para agora. Só que agora chegou e a gente vai falar sobre a sustentabilidade, ESG e como que isso pode ajudar você aí dentro da sua empresa, no dia a dia da operação de facilities e de gestão, para transformar algo que às vezes é inacessível em projetos reais, práticos e que vão impactar nos relatórios e todo o trabalho que você vem fazendo aí para demonstrar essa preocupação com a sustentabilidade, com as pessoas e com a governança que tem tudo a ver com o ESG. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma pessoa que é muito especial, que conhece muito sobre isso. Eu precisei até de uma cola aqui para saber tudo que ela faz sobre esse assunto. E eu estou aqui com a Mayara Carvalho. Ela é consultora em ESG e descarbonização, palestrante, especialista em operações sustentáveis e também líder climática. Mayara, a gente veio falar muito hoje sobre sustentabilidade, ESG, às vezes termos que muitos também nem sabem ao certo como aplicar no dia a dia, ou o que, que isso gera de impacto dentro da área de facilities. E quando a gente fala de ESG, como que facilities entra nessa conversa depois de todo esse tipo de desafio, de metas? Onde que é o papel do facilities dentro desse termo? Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje no Facilitando, falando um pouco sobre ESG e Facilities, né, que é a minha praia. Facilities, na minha visão, é o braço operacional de ESG dentro das empresas. Eu falo que Facilities tira ESG do PPT, da Uhum. apresentação, do engajamento e traz para a prática, para as ações concretas dentro do negócio. E que momento que você percebeu que a sustentabilidade e operação deixaram de ser áreas separadas e começou a caminhar mais junto? Quando eu fui fazer meu primeiro inventário de emissões de gás de efeito estufa, então uma explicação muito rápida sobre esse assunto. Quando uma empresa, ela de fato está preocupada com o impacto ambiental, principalmente ligado a clima, né? Ela faz o inventário de emissões, que é o quanto aquela empresa polui o ar, né, nas suas operações. E tirando os negócios altamente poluidores, né, empresas, né, que trabalham com caldeiras, com chaminé saindo fumaça, com mineração, com exploração de solo, empresas, tirando esse escopo de empresas altamente poluidoras, em torno de 90% das emissões do que saía dentro do inventário era operações, né, energia, resíduos, frotas. Então, quando eu comecei a fazer esse inventário e comecei a entender que se aquele negócio precisava reduzir o seu impacto no clima, ele tinha que revisitar todas as suas operações e, principalmente, desenvolver os seus fornecedores, porque grande parte também das emissões de um negócio, em torno de 75%, vem da cadeia de valor, ou seja, os prestadores de serviços, os fornecedores de materiais e matérias-primas. Então, quando eu falo que ESG e Facility está muito conectado, está nesse lugar de fomentar tanto as práticas do negócio, né, da operação predial, para ter o menor impacto no clima, como também desenvolver todo mundo que está dentro dela para que caminhe junto nessa agenda. Muito bom. E a gente também tem que pensar que talvez tenha que existir algum tipo de mudança na mentalidade das empresas e das pessoas para que comece a colocar a sustentabilidade como estratégia e não como um custo, né? Que tipo de mudança de mentalidade você acha que é necessária? Acho que a gente precisa começar a aprender a dialogar sobre ESG e sustentabilidade no campo do lucro e do custo, né, do dinheiro. Por muito tempo, acho que até hoje, inclusive, as pessoas entendem ESG, então, só falando um pouco sobre o que é ESG de fato, é uma sigla para Environment, Social and Governance, ou seja, o impacto daquele negócio no meio ambiente, nas pessoas, diga-se,
Funcionários, clientes, fornecedores, comunidades, investidores, acionistas, financiadores, seja banco, todo mundo, todas as pessoas, as partes que estão envolvidas dentro desse negócio. E governance, que é a governança, ou seja, como as decisões, os processos são cuidados dentro daquela empresa. E muito tempo, ESG foi tratado nesse campo de a empresa faz por amor, pelo amor ao planeta, pelo amor ao clima, por conta dos desastres. E não é esse o lugar, né? ESG surgiu com desastres ambientais que aconteceram e que fizeram muitas pessoas perder dinheiro. Então, quando você mexe no bolso das pessoas, elas começam a ficar mais atentas àquele negócio. Então, em 2004, o Banco Mundial, junto com a ONU, lançou a campanha Who Cares Win, que é quem se importa ganha. E aí, até esse nome dessa campanha traz uma noção de militância, de engajamento, e não é. Então, quem se importa ganha. Então, quem se importa com o quê? Se importa com o seu dinheiro. Eu não vou investir num negócio, eu não vou emprestar dinheiro para um negócio que pode causar um impacto ambiental, que pode matar gente, que pode ter fraude, roubar o dinheiro de quem está investindo ali. E o meu nome e o meu dinheiro ir por água abaixo, e isso ser um desastre. Então, o ESG, ele está ligado ao risco reputacional e à perda de dinheiro desse negócio. Então, a mentalidade está quando a área de facilities, a mudança da mentalidade está quando a área de facilities começa a entender que para dialogar sobre SG em facilities e para dialogar sobre sustentabilidade em facilities, a narrativa junto aos processos que ele quer mudar tem que ser sobre lucro, tem que ser sobre redução de custos, tem que ser sobre otimização dos benefícios que aquela estratégia vai trazer. Eu não vou chegar para um CEO, para um diretor, um tomador de decisão e dizer assim, olha, nós temos que comprar este papel porque as árvores, elas captam. Ele está pouco ligando para isso, ele tem meta para cumprir, ele tem folha de pagamento para pagar, ele tem que lidar com questões éticas do negócio, que ele está ali o tempo todo, né, na cabeça, ele não quer saber da árvore. Desculpa, essa é a realidade, a gente vive numa sociedade capitalista. Então, se a Facilities começa a entender que dialogar sobre ESG é mudar a mentalidade, trazer ESG para o centro do negócio como estratégia de lucro e redução de despesa, aí sim a gente consegue caminhar com essa agenda que é o que realmente ela é. Perfeito, tem tudo a ver, né? É um outro olhar para aquilo que muitos olham só com aquela dúvida sobre o que significa. E também olhando para essa questão de lucro ou dinheiro no bolso, eu percebo que muitos projetos de sustentabilidade, às vezes eles acabam parando no meio do caminho porque são projetos muito grandes e muito caros, altos investimentos, mas também por outro lado, e principalmente na área de facilities, como a gente fala aqui para o nosso público, é um ambiente operacional e que também consegue ter vários tipos de impactos, né? É um local que no dia a dia ele impacta demais e muitos nem veem. Você que já participa e participou do dia a dia nessas áreas, tem algum tipo de exemplo para dar para a gente desse tipo de saída que não é um projeto extremamente caro, grande, difícil de aprovar, mas que impacta no final do dia? Claro. Teve um contrato, quando eu comecei a olhar para esse lugar da SG como estratégia de lucro, era um lugar muito grande, tinha 500 mil metros quadrados, muito arborizado, e tinha um quadro muito grande de profissionais de limpeza atuando ali. Desses, 15 profissionais eram dedicados à varrição das ruas. E também é importante falar que ESG não é só olhar para o meio ambiente, mas pro cuidado que a gente tem com essas pessoas e também o risco financeiro que elas podem causar para o negócio, né? Então, eu lembro que eu chegava nesse contrato muito grande, então a gente tinha que andar nesse contrato de carro, era um lugar imenso, né? E eu via aquelas pessoas com vassouras de piaçava, isso já me dá um arrepio, né? Aquelas vassouras feitas, né, com palhas, no sol, andando o dia inteiro para cima e para baixo, fazendo esse movimento de varrição de rua o dia inteiro. Imagina, uma carga de 8 horas de trabalho. Qual o futuro? Como que você enxerga isso no futuro, com a nova geração vindo trabalhar, né, e jamais se submetendo a esse tipo de trabalho? Eu olhava aquilo e falava, gente, não é possível que isso seja real, né? E dentro desse contrato, 15 pessoas eram dedicadas a essa varrição das ruas, né, desse contrato.
Um profissional de varrição, né, custa em média, considerando salário, benefício, imposto, tudo que a gente paga, em torno de 6 mil, de 5 a 6 mil reais por mês, um profissional desse. E eram 15 pessoas. Então, por mês, esse serviço custava 90 mil reais, só de varrição. E conhecendo o mercado de equipamentos, né, eu fui estudar uma tecnologia, primeiro que atendesse ao meu contrato, porque as ruas eram estreitas, muito íngremes, e encontrei um equipamento que custava em torno de R$ 1 milhão. Um equipamento, uma varredeira, né? Então a pessoa entra lá dentro, totalmente fechada, cabinada, tem até uma musiquinha, ar-condicionado. Então, dias de chuva, dias de sol, ela tá ali protegida. Então, a gente também tem um cuidado com a ergonomia e a saúde ocupacional dessa pessoa. Só que se eu chego pro meu CEO e falo assim, ó, meu diretor, né? 1 milhão de reais numa varredeira. Ele vai olhar e falar, você tá de brincadeira, né? Como assim? Mas se eu. O que eu fiz na época, por exemplo? Eu fiz a conta, né? 90 mil reais por mês, o equipamento de 1 milhão. Eu reduzindo esse quadro para uma pessoa, de 14 para uma, em menos de um ano eu pago esse equipamento. Tinha nesse contrato também uma deficiência de mão de obra em outras posições que eu podia realocar essas pessoas para, inclusive, no sentido de promovê-las dentro da instituição para posições que a instituição tinha dificuldade de remanejar. Ou seja, eu tinha posições em aberto para remanejá-las. Eu investi num equipamento que também, além de me proporcionar uma inicial economia, porque era um contrato de 5 anos, se eu pago o equipamento em um. Fora isso, o que eu tenho de economia indireta? Processo trabalhista, afastamento, turnover, recrutamento, seleção, demissão, exame ocupacional, EPI, tudo isso entrando na conta, o ganho é muito mais significativo do que eu chegar e falar assim, tem que comprar uma máquina de 1 milhão. E o público que frequentava também, que frequenta esse espaço, qual a imagem que ele tem desse negócio quando ele chega e vê as pessoas no dia inteiro no sol, varrendo as ruas com uma vassoura de piaçava? E quando ele chega nesse negócio e vê uma máquina bonitinha, a pessoa lá dentro trabalhando, ele fala: nossa, essa empresa se importa de fato, primeiro com ambientes limpos e com as pessoas que estão limpando esse lugar. Então eu tenho a estratégia de E e S ali muito unidas e trazendo o G dentro da NR1 de saúde ocupacional dessas pessoas, de todos os ganhos com mitigação de riscos de processo também. Que perfeito, muito legal. E eu acho que esse tipo de exemplo vem para a gente entender que, apesar das cifras grandes, dá para pensar isso em espaços menores também, né? Por exemplo, na área de higiene e limpeza onde a gente atua, às vezes a troca de um produto de limpeza por um produto com selo ABNT, de ciclo de vida, ou o papel sustentável, como a gente sempre fala aqui, ele vem para fazer pequenas mudanças e que também impacte o cliente final. Quantos locais a gente percebe que está buscando a sustentabilidade por conta de uma cobrança do cliente dele, que quer o fornecedor nessa mesma pegada. Então, é interessante a gente imaginar que, primeiro, não é para tirar o trabalho das pessoas, e sim melhorar o trabalho delas, colocar ferramentas para que elas trabalhem melhor, né? Exatamente. E Mayara, na sua experiência, quais são as principais fontes de impacto ambiental dentro das operações de facilities? Eu acho que a principal fonte de impacto é aquela que a gente não consegue não ter. Eu falo que o planejamento da compra e contratação, ela é a peça-chave para a gente não ter impacto lá na frente. Porque a partir do momento que eu já contratei um serviço que tem impacto e que eu já comprei um produto que tem impacto, não tem o que eu fazer. Então, se eu trabalho no planejamento e na inteligência dessa contratação, eu tenho muito menos impacto e muito menos preocupação lá na frente. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito. Tem um livro que chama Hábitos Atômicos. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Sim, um dos mais vendidos, mas É. O que acontece, né? A seleção de ciclismo britânica fazia 110 anos que eles não ganhavam uma competição. As principais empresas fabricantes da Europa de bicicletas, eles nem queriam que eles utilizassem as bicicletas com as marcas, né, para não deixar em risco a reputação daquela empresa. E aí a seleção decidiu contratar um novo treinador chamado Dave, que ele usava uma estratégia chamada agregação de ganhos marginais. O que ele fez? Ele
pegava todo o segmento do trabalho dele, dos atletas, e separava ele em caixinhas, né. Então, a caixinha do equipamento, a bicicleta, a caixinha do profissional, a caixinha da vestimenta, a caixinha da alimentação, a caixinha tudo que ele podia segmentar dentro do escopo da entrega, que era a competição de ciclismo. E dentro de cada caixinha ele buscava 1% de melhoria. Então, se ele, por exemplo, no selim da bicicleta, ele podia mudar o formato, testava formatos diferentes, se melhorasse 1%, vamos testar esse selim. A roupa, vamos usar uma bermuda aquecida por baixo ou por cima da lycra, vamos fazer o teste. O caminhão que transporta as bicicletas, vamos pintar eles de branco por dentro, para a gente enxergar a poeira, porque senão a gente regula a bicicleta, até chegar na competição, a poeira vai lá, impregna na engrenagem, desregula tudo. Então ele começou a trabalhar um suplemento melhor, o que ia melhor para um, ia melhor para outro, a roupa, horas de sono. Então ele monitorava vários aspectos da entrega final, que era a competição. E olhando para 1%, qualquer coisinha que ele mudasse era um ganho marginal. E em 5 anos que ele estava atuando junto à seleção britânica, eles alcançaram ali 60% de ganho de medalhas de ouro em todas as competições daquele ano. E eu gosto muito desse exemplo quando a gente fala de redução de impacto em SG em operações de facilities. Se a gente pegar e facilities e tudo que facilities faz e dividir em caixinhas, né? Contrato de limpeza, contrato de vigilância, ar-condicionado, materiais, insumos, produtos químicos e cada coisa a gente começar a pensar em um requisito de sustentabilidade, um requisito de melhoria, como fazer aquilo durar mais, como fazer ter menos manutenção. No final, quantos por cento a gente vai ter melhorado a entrega e o impacto daquilo? Exponencial. Então, quando fala para mim de como reduzir o impacto, é no planejamento, é olhando para o antes, como eu contrato, como eu compro, e olhando para as oportunidades de ganhos marginais de 1% em tudo que eu possa entregar dentro de operações facilities. Muito legal. É a gente levar uma ideia de fora para dentro dessa operação, muitas vezes. E eu acho que até interessante esse tipo de troca de conversa aqui, porque a gente só vai buscar esse 1% em cada uma dessa caixinha, como a Mayara falou, conversando, trocando experiência. Às vezes o que você passou, assim como você faz nas suas consultorias, é um passo bem mais rápido que alguém pode dar para resolver alguns problemas, né? Inclusive, para você que está assistindo aqui, nós vamos disponibilizar em primeira mão um consultor ESG que vai te ajudar a ter um primeiro passo para entender algumas informações sobre esse processo e como você pode melhorar a sua empresa também. É uma inteligência artificial, você vai conversar ela pelo WhatsApp e no final vai receber uma calculadora ambiental e também um e-book sobre o assunto, trazendo algumas informações sobre esse mundo, seja sobre NR1, sobre ESG, como você pode melhorar e se programar para o próximo ano com esse tipo de metas, caso você também esteja olhando para isso aí dentro da sua empresa. Então eu estou deixando o link agora para você receber gratuitamente. Então aproveita, porque ela não vai ficar disponível por tempo indeterminado. É um momento que você pode entender e conversar com essa inteligência artificial que vai te trazer uma informação rica como essa que a gente está trazendo aqui. E quando a gente entra nesse 1%, o que ele pode ser feito no nível operacional mesmo, com decisões simples do dia a dia para reduzir esse impacto, mas sem perder eficiência? Rafa, eu acho que no nível operacional a gente pode fazer muita coisa, né? Como eu falei, são várias caixinhas e dá para trabalhar muito. Mas se eu pudesse dar exemplos práticos para que vocês possam, de fato, já entrar em ação e propor algo diferente, eu olharia para os detalhes. Então, produto químico. Eu uso um produto químico hoje que ele tem uma certificação ecológica. Então, hoje, por exemplo, a ABNT tem uma linha de químicos certificados com rótulo ecológico ABNT. Então, fazer essa simples troca, né? Comunicando ao seu cliente de que isso está sendo feito, de que tem um menor impacto, inclusive nas pessoas que vão estar usando o ambiente, por ter menor toxicidade, enfim, uma série de benefícios. E tendo melhor impacto, que tipo de benefício para a empresa e para as pessoas que nos assistem aqui dessa área podem ter a longo prazo quando toma esses pequenos exemplos e implanta isso de fato? É engajamento? É visual? O que você sente no dia a dia?
Imagina um date. A expectativa básica é que a pessoa te ofereça um jantar e te leve em casa. Mas e se esse date supera as suas expectativas, né? A pessoa paga o seu jantar, a conversa é interessante, isso gera uma conexão genuína. E aí, trazendo isso para operações e facilities e como a gente consegue agregar esse G nesse lugar. Imagina que, em termos de economia, se eu reduzo o custo, se eu otimizo o processo, isso é pagar o jantar, expectativa básica. Se você entrega a melhora da reputação do negócio, você consegue alguma certificação ou comunicar melhor que isso tem um valor de sustentabilidade alinhado à estratégia do negócio, esse é o abrir a porta. Mas quando o valor excede as expectativas, gera uma conexão genuína com os funcionários, com a comunidade e com os negócios a longo prazo, isso gera o quê? Conexão emocional. Isso gera reputação. Ninguém quer romper um laço contratual ou uma conexão contratual com um parceiro que tem uma conexão genuína, que tem uma entrega genuína com a sustentabilidade para além da entrega do serviço ou do lucro. Não adianta o cara te encontrar, levar para um bom jantar, pagar o seu jantar, abrir a porta, fechar a porta, se ele não tem um papo bom, se ele não te conecta emocionalmente, se não deixa aquela vontade de ter aquela relação por um longo tempo. Então, para mim, é nesse lugar que ESG se conecta quando entrega além dos custos, além do dia a dia ali, da entreguinha, do relatóriozinho, mas consegue, de fato, envolver tanto o cliente quanto os colaboradores dentro dessa atmosfera de cultura mesmo. E eu acho que é sair do básico no final das contas. Até porque tem muitas áreas da operação que provavelmente o pessoal que trabalha com isso mensalmente, de reposição de produtos, nem imagina que ele pode ser um ponto importante de impacto ESG. A gente chama aqui na Profiline de ESG invisível, porque são áreas onde a pessoa, às vezes, muitas vezes, não percebe que tem impacto e às vezes tem. E isso vai gerar um resultado positivo nos relatórios no final do ano, vai gerar um impacto positivo visualmente. Então, quando a gente transforma um banheiro para que ele também possa ser um ponto de impacto visual, que ele vai puxar um papel, que ele vai perceber que tem uma limpeza de fato sustentável, eu acho que é bem isso, é sair do feijão com arroz, que é só usar o papel ou só usar um produto de limpeza, e ir para o detalhe, mas um detalhe que ele vai impactar tanto positivamente em questão financeira, sim. Imagina você trocar um processo de limpeza que usava 5 litros para fazer uma limpeza e agora usa meio litro por conta de um equipamento. Então, isso tem a ver, sim, com custo, mas também a parte visual. Pelo menos eu percebo isso no dia a dia. Então, uma pessoa da limpeza vindo com um equipamento profissional, com divisão de cores, com esse cuidado, ele vai pensar nisso também quando for olhar a marca daquela empresa, quando ele foi visitar ou onde ele trabalha. Então, parece que não, mas o Facilities tem tudo a ver também com aquela cultura que a empresa tem, no final das contas, é a mescla. Não adianta estar bonito a recepção e o banheiro tá uma porcaria, né? Então, para nós aqui, quando a gente fala de cases, a gente percebe isso. Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui um case de sucesso. A gente foi na CTE e fizemos lá todo esse trabalho, como até a Mayara comentou, de olhar para os detalhes, mas aí falando de higiene e limpeza profissional. Desde o cheirinho do marketing olfativo até o banheiro de impacto, como que você pode fazer com que o seu funcionário perceba a preocupação da sua empresa e como o seu cliente percebe que os detalhes são vistos aí dentro. Vou deixar o card aqui para você que está no YouTube para ver o vídeo completo, tá? Legal, Mayara. Estamos encaminhando aí para a última parte. E eu queria te perguntar, como que, olhando agora para uma questão de equipe, né? Como que você engaja a equipe operacional, a liderança, numa jornada, sendo que muitos olham para outros problemas do dia a dia e a gente sabe que sem equipe, muitos projetos não dão certo. Então, aonde que como que você faz isso? Qual que é esse segredo que também muitas limpadoras devem procurar isso diariamente para reter talentos, manter contratos e como o Facilities consegue ter essa equipe engajada na sustentabilidade? Engajamento para mim é quando a gente primeiro se coloca no mesmo patamar que todo mundo que tá ali.
E falando de ESG, claro que primeiro a gente precisa criar um repertório, então a gente precisa letrar essas pessoas, né, em ESG. E quando eu falo letrar em ESG, não é só falar sobre impacto ambiental, sobre clima, é falar sobre assédios, é tocar em pontos sensíveis, como violências, racismo, LGBTQIAP fobias, capacitismo, etarismo, para letrar essas pessoas para que elas possam encontrar soluções no dia a dia junto com a gente. Eu falo que ninguém constrói ESG sendo a cabeça do ESG. Ah, eu fui lá, fiz 5 pós-graduações, cheguei aqui, a partir de hoje todo mundo vai fazer as coisas desse jeito. Nós trabalhamos a questão da cultura. E a cultura se trabalha capacitando as pessoas, letrando as pessoas para que elas tenham um repertório para encontrar soluções coletivas. E você tem algumas atitudes que são mais práticas, assim, para colocar isso para funcionar? Eu acho que é a educação mesmo. Acho que fazer um programa de treinamento robusto, primeiro com a liderança mais alta ali do negócio, com os gestores de contratos, e isso fazendo a multiplicação, tornar esses gestores de contratos multiplicadores desse assunto junto à equipe operacional. E aí, essa equipe operacional começa a ser fomentada através de estratégias dessa liderança local, para que as soluções sejam implementadas a partir dessa ótica de que também vai ser bom para eles, também vai trazer resultados para a carreira deles, para que eles possam ter um dia a dia mais tranquilo de trabalho, que aquele ambiente se torne mais saudável. Mas existe alguma história que você já passou que demonstra esse engajamento, alguma coisa marcante para você comentar aqui? Tem uma história muito legal que eu falo que, de novo, a gente não precisa pensar em coisas muito complexas. Eu, eu fui olhar para um contrato de gestão de resíduos. Aparentemente, para mim, era uma mudança muito simples no escopo da contratação, eh, que gerou um impacto muito grande. Então, a gente fez uma remodelagem no edital de contratação, e em 15 dias de implantação do trabalho, a gente saiu de um encaminhamento para aterro de 75% para um desvio de aterro de 80%. Isso gerou, em 6 meses, primeiro, uma economia financeira de 50% do que era pago nesses serviços, imensuráveis reduções de despesas administrativas de trabalho, porque a gente lidava com várias frentes de contratação segmentadas, né? Reciclagem, aterro, infectante, e passamos a gerenciar um único contrato. Isso gera menos demanda de trabalho para quem está ali fazendo a gestão. Mas o mais impactante foi em que em 6 meses a gente deixou de emitir 60 toneladas de emissão de gás de efeito estufa, que equivale a 220 árvores, assim. Que Então, incrível. quando você olha para 220 árvores enfileiradas, numa mudança simples de um edital de contratação, você fala, isso é de fato é possível, isso de fato entrega valor financeiro, ambiental, e é visível, assim, o impacto disso. Que incrível. E você comentou que você é líder climática. E muitas pessoas ficam imaginando o que vai acontecer, mas nada melhor do que alguém que conhece, que estuda isso todo dia, para falar pra gente aí, pra quem tá assistindo. O que que você vê de tendência para os próximos 5 anos nas operações de gestão de facilities e como que essas tendências podem impactar esse trabalho? Existem 2 caminhos, assim, que acho que ninguém vai discordar de mim, que é a escassez de mão de obra, né, a Facilities lida muito com o pessoal da base, e cada vez está mais difícil reter essas pessoas, né, conseguir pessoas para trabalhar nessas áreas, e os eventos climáticos extremos. Então, cada vez mais verão não é verão, inverno não é inverno, chuva não acontece, quando acontece alaga tudo, destelha os prédios. E aí olhando que cada vez mais essas 2 coisas estão ficando cada vez mais desafiadoras, eu diria que, pensando na escassez de mão de obra, a tendência é a mecanização, a automação, uso de inteligência artificial para planejar melhor as contratações, os processos, uso de RFID para olhar para os espaços com demandas específicas, alocando mão de obra com mais eficiência. E trazendo ali automação desses processos que hoje são mais manuais. E também olhando para a ESG como uma forma de reter os futuros talentos que já têm um olhar diferente para o trabalho, né? Para propósito, para engajamento, para alinhamento da cultura organizacional com o futuro do planeta. E olhando para eventos climáticos extremos, como o Facilities também, dentro de ESG, está olhando para o prédio
e quais os riscos aquele prédio sofre com esses eventos e essa exposição cada vez mais intensa e como ele pode trabalhar para evitar despesas e talvez um investimento agora em reforçar alguma estrutura ou olhar para materiais que sejam mais resilientes frente a, inclusive, fazer um estudo de IA para o que esse prédio está mais disposto a sofrer. Ah, ventanias, aqui tem um prédio mais disposto a alagamentos. Então, como que a gente pode elencar dentro de facilities uma estratégia e um planejamento para mitigar esses eventos que cada vez são mais incidentes dentro dos prédios? E mesmo que pareça um custo, falar de prevenção com certeza vai ficar muito mais barato a longo prazo e também vai ser uma antecipação para evitar problemas maiores, dores de cabeça. E a gente já viu alguns relatos também sobre isso, de perder equipamentos, de ser uma dor de cabeça, facilita se acordar de madrugada para ir resolver alguns pepinos assim como esse. Como é Então, ficar sem energia vários dias? é uma coisa que tem que se antecipar, né? Exatamente. E olhando para esses dois aspectos, eu não vejo outro caminho que não seja o implemento de automação, inteligência artificial, seja para apoiar na automação, na automatização de processos dentro da área de facilities, seja para apoiar no planejamento dessas equipes para otimizar rota, tirar gente de lugar ocioso, usar as tecnologias de RFID para alocar mão de obra conforme o uso daquele espaço. Então, isso tornando cada vez mais eficiente a alocação das pessoas que vão ficar cada vez mais escassas. E quando também olharmos para essas tecnologias, buscar como a mecanização de processos e como o engajamento dessas pessoas, dessa futura geração de trabalho, vai estar alinhado ao propósito do negócio. Não, a futura geração não vai trabalhar num negócio que não esteja apoiado em tecnologia, em sustentabilidade, em negócios que trabalham de forma séria, que entreguem propósito, que entreguem resultado de verdade. E o papel de facilities na liderança dessa agenda ESG, é, qual que seria esse papel na sua visão dentro das empresas? Polêmicas. Arrogância falar que facilities lidera alguma coisa. Eu falo que assim, quem lidera a agenda é quem toma a decisão. Eu posso ser a profissional mais engajada, a mais empoderada que entrega os projetos melhor, mais bem escritos, com métricas, resultados, valores. Se quem lidera aquele negócio não quiser olhar para o papel que eu escrevi, não quiser olhar para a apresentação que eu fiz, pegue seu banquinho e saia de fininho. Facilities não vai fazer nada. Isso significa que Facilities não tem um papel crucial nisso? Não, de novo, Facilities é o braço da ação de SG dentro da empresa. Mas ninguém tem filho tomando anticoncepcional. Quem opta por não tomar anticoncepcional para não ter filho é a alta gestão. Facilities é o pai e a mãe que vai criar essa criança depois que ela nascer. Basicamente, é isso que eu falo sobre Facilities. Não é que a gente não tenha um papel interessante, que a gente não tenha que fazer nada. Mas a gente não lidera. A gente age quando alguém quer que a gente faça. Muito bom. E que tipo de dica você dá para gestores que estão começando nessa agenda, que estão pegando isso agora ou estão sendo cobrados por isso, que você colocaria para ter operações com esse foco da sustentabilidade? Eu acho que buscar conhecimento é a primeira fonte. Então, me siga nas redes sociais, @QAPGestores. Tem muito conteúdo lá sobre ESG, sobre operações sustentáveis. Mas eu acho que consumir o trabalho de quem está fazendo coisas legais. E como eu faço isso? Participando de feira, workshop, seminário, lives, escutando podcast, porque ali eu vou ter assim, o que alguém testou, validou, teve resultado e trouxe para falar. Ninguém vai chegar aqui para falar alguma coisa que deu errado. E aí também ter essa autocrítica de entender assim, isso cabe no meu negócio? Eu posso testar isso no escopo menor, ter um contratinho pequeno, ou um cliente que é engajado, que pode me ajudar e me apoiar na implantação desse processo como um piloto, e ir validando, e validando. E também eu diria o seguinte para os gestores jovens que estão ingressando na área de facilities. É, antes de se preocupar muito com entender quais são as normas, as regulações de ESG, acho que a gente precisa aprender a cuidar de gente.
As faculdades, em geral, não nos ensinam, nem as pós, os MBAs da vida, a lidar com gente. E Facilities é o tempo todo lidando com gente. É gente que chega, que o ônibus quebrou, que a casa pegou fogo, que... E aí, no dia a dia, você perde toda a sua bagagem técnica, porque isso não te dá bagagem para lidar com aquilo que acontece. É fazer gestão, é fazer gerir conflitos, é cuidar de gente. E é essa gente bem cuidada que não vai sair, que vai ficar retida do contrato, que vai abraçar com você as métricas de sustentabilidade, entendendo que você é um parceiro, além da entrega do trabalho de um espaço limpo, de um espaço adequado, de um espaço seguro. Você é um parceiro que está ali cuidando dessa pessoa para que ela também possa cuidar do trabalho dela. É isso. Anotou? Espero que tenha anotado. Muitas informações que são relevantes para quem está nesse mundo, né, Mayara? E, inclusive, você mostra que sustentabilidade não é um custo. Eu vejo que é, no final, uma inteligência operacional. Tem tudo a ver com isso. Chegando ao fim, eu queria que você desse sua mensagem final, desse os seus contatos também para quem quiser falar com você sobre esse assunto daqui para frente do episódio também. Eu estou super acessível no LinkedIn, no Instagram. Meu Instagram é @QAPgestores. Nesse Instagram eu vou trazer, além de conteúdos operacionais, muitos dos eventos que eu participo, eu sempre estou buscando ali os fornecedores que estão se destacando nesse lugar de entregar valor SG com operações de sustentabilidade. Eu faço palestras, eu faço mentorias, eu posso ir na sua empresa, te ajudar a estruturar as operações, entregar valor, estabelecer métrica, treinar a sua equipe, fazer esse letramento da equipe de gestão, da equipe que está ali na ponta cuidando dos contratos, se comunicando melhor com o seu cliente, entregando um serviço diferenciado que possa aí trazer, inclusive, mais receita para o seu negócio. Muito bem. E se você quiser fazer essa avaliação de higiene e limpeza sustentável também, eu vou deixar aqui um link para você agendar uma reunião gratuita com um consultor de higiene e limpeza, que vai poder ir também no seu espaço e entender qual que é a sua dinâmica, como você pode reduzir consumo, colocar os produtos certos nos lugares certos e te ajudar a você alcançar suas metas também aí do seu dia a dia. E fazer, no final das contas, Facilities como uma porta principal dessas pequenas ações que geram grandes resultados, né? Então a gente fica por aqui. Eu sou Rafael Gasparim, responsável pela Profiline Higiene. E muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado, Mayara, Obrigada também. a você.